Eu estou, na verdade, um pouco triste, porque hoje é o último dia, o último desenho, né, que a gente vai assistir. E como vocês sabem, é o quinto desenho dessa série grega, soviética. E eu queria lembrar, mais uma vez, que esses desenhos foram descobertos por João Victor Félix Martins de Souza, né? Aluno da filosofia, então é dele o mérito de descobrir os desenhos. E, enfim, também outra coisa que a gente sempre fala, né, no início, é que são sempre a mesma equipe. É a mesma equipe que participa dos desenhos, a diretora, a Snezhkovlotskaya, o roteiro sempre de Alexei Senkov, desenho de Alexandra Trusov e compositor Vitaly Vivexman. Essa equipe, ela acompanha todos os 5 desenhos. E me parece que, muito simbólico, né, vamos pensar nisso, que o primeiro e o último desenho dessa série abordam a história de Prometeu. Né? Não sei se todo mundo assistiu o primeiro desenho, o Retorno do Olimpo, mas nele também, no final do desenho, tem a libertação de Prometeu, né, por Hércules. Então, nesse último desenho, nós lembramos o motivo pelo qual Prometeu ficou acorrentado. Né? Ele deu fogo às pessoas e antes esse fogo era privilégio só dos deuses. E me parece que, de certo modo, esse fechamento, né? Vocês podem ver que o desenho começou com o tema de Prometeu, a série, né? E terminou com esse tema também. Me parece que esse modelo circular também a gente pode ver como referência a obra da diretora Alexandra Snezhkovlotskaya e de toda essa equipe que fez a série grega. E também, pelo que eu vi, talvez eu não tenha pesquisado o suficiente, mas me parece que também foi o último desenho em que ela atuou como diretora. Então, parece que é meio que uma mensagem que ela deixa, né, com esse desenho. A tarefa da arte dela também, das animações dela, é de transformar o mundo, de levar o fogo, né, às pessoas. E aí, aqui algumas palavras, eu acho que a diretora merece ser apresentada, algumas palavras sobre ela, não vou tomar muito tempo de vocês, mas tirei essa apresentação do site do Cineclube, então se vocês quiserem depois ver com mais calma, estão aí as informações. A diretora, ela nasceu na Ucrânia, porém, isso foi ainda, na época, a Ucrânia fazia parte, essa parte da Ucrânia fazia parte do Império Russo. E ela era filha de um engenheiro ferroviário, ficou órfã na infância, estudou no Instituto de Arquitetura e Construção e depois no Estúdio Central de Pintura e Gráficos. E deu seus primeiros passos no ramo da arte e da ilustração nesse instituto. Em 1934, ela entrou no estúdio Meshrakov Film, onde atuou como animadora na oficina de desenho. E em 1936, ela ingressou em Soyuz Multfilm, estúdio Soyuz Multfilm, que justamente foi criado naquela época. Então a gente pode falar que ela, desde o início desse estúdio, atuou ali como diretora. E primeiro ela começou como assistente da direção e depois virou diretora. E tornou-se uma das pioneiras na animação soviética, mulheres diretoras, e se tornou muito conhecida. Esse é apenas uma parte, né, da obra dela, tem muitos desenhos, a maior parte deles baseada no folclore eslavo e universal. E essa produtora, né, em que ela trabalhou, Soyuz Multfilm, estúdio,
era a maior produtora soviética e russa de animação. A gente conhece aqui muito a Disney, né? Mas lá na União Soviética era a Союз Мультфильм. E para vocês terem uma ideia, a produtora, na época soviética, lançou mais de 1.500 desenhos. A partir dos anos 50, costumo dizer que começou a época de ouro dessa produtora, então eram muitos desenhos serem lançados. E aí eu tirei algumas informações do artigo que eu já citei na nossa conversa passada, de uma autora russa, Maria Grinkiewicz. O artigo se chama Mitos Gregos nas Obras de Союз Мультфильм, essa produtora que eu acabei de mencionar. Como o artigo está disponível apenas em russo, então acho que vai ser interessante vocês também conhecerem. Ela diz, resumindo, né, que na União Soviética o tema heróico dos mitos antigos serviu como pretexto para fazer propaganda dessa tarefa, né, de servir à humanidade, à sociedade. E aqui a gente pode fazer uma pequena grande digressão, né, e lembrar da aurora do cinema soviético, porque lá no início Vladimir Lenin disse que de todas as artes, para nós, o cinema é a mais importante. Então, já na época de Lenin, já nos primeiros anos após a Revolução, o cinema passa a ser um dos principais meios de propaganda, né? E a gente pode ver que isso continua também nas animações soviéticas. Em seguida, gente, o Sergei Eisenstein, né, um dos maiores cineastas soviéticos, ele afirma que também cinema atua sobre aqueles que o assistem com violência, né? O diretor atua com violência sobre o espectador, suscitando nele, por meio dos procedimentos cinematográficos, ideias e pensamentos que ele, diretor, deseja criar. Então vejam só como essa tradição vem desde o início do cinema soviético. E os desenhos animados dessa série grega, né, vocês podem reparar que são baseados sempre em mitos sobre heróis, né? No centro das narrativas temos sempre heróis. E os heróis antigos são descendentes dos deuses, mas tem uma diferença, eles são mortais, assim como as pessoas. Então eles ficam entre, né, os deuses e os seres humanos. Eles têm força sobre-humana e são sempre convocados para cometer proezas, e o objetivo é restaurar a justiça mundial. Então, essa ideia da façanha em nome da humanidade, ela também está no centro do desenho que assistimos hoje. Nós temos aqui o protagonista, Prometeu, retratado como uma espécie de revolucionário. Ele quebra o antigo modo de vida. Ele protege as pessoas da cruel vontade dos deuses. Esses deuses que acham conveniente que a humanidade não conheça o fogo, que ela continue moribunda e nas trevas. Então, Prometeu se sacrifica pelo bem da humanidade. E aqui nós temos também outro motivo que liga o primeiro e o último desenho, que é o vilão, né? Que é justamente a águia de Zeus, que é a personagem aqui nesse desenho, cínica, cruel. No primeiro desenho nós comentamos que essa águia ela tem características cômicas. Aqui eu não senti, não sei o que vocês acharam, achei que ele é mais cruel aqui, né? E essa águia ela despreza as pessoas e até o último momento não acredita que Prometeu ajude as pessoas sem nenhum interesse por trás, né? Ela insiste em perguntar, né? Por que você fez isso? Por que você fez isso? E o Prometeu repete: eu queria ajudar as pessoas. É tão simples. Você realmente não entende? Né? Porém, gente, na mitologia grega, o Prometeu ele é um rebelde, mas ao mesmo tempo também um personagem astuto e desonesto. Por exemplo, tem um dos mitos em que Prometeu
ele engana Zeus, ele dá aos deuses ossos de um touro sacrificial, ossos, né? E para pessoas ele dá a melhor parte, que é a carne. Então, na cultura grega, a astúcia ela não era vista como algo muito negativo. Pelo contrário, era um traço positivo. Por exemplo, Odisseu de Homero também é chamado de astuto, né? Essa palavra aparece no desenho também. Porém, no desenho a questão é outra, porque aqui nós temos não a mitologia grega no centro, sim, mas também o seu diálogo com a mitologia soviética. Então, no desenho, o Prometeu ele não é retratado como astuto, porque no sistema de valores soviéticos a astúcia é condenada. A bruxa tá solta, gente. A bruxa hoje tá... Eu acho que eu posso continuar assim. Não precisa não. Então, essa figura do Prometeu para a ideologia soviética, ela é especialmente benquista, porque é um ideal atemporal. Prometeu, como eu já estava falando, ele tira as pessoas das trevas, ele entrega ciências e ofícios, né? Esse ato de entregar o fogo, ele é muito simbólico, né? Não é só o fogo que vem, né? Vem também o saber, né? E também ele é um revolucionário. Ele rebela-se contra autoridades e luta contra a tirania dos deuses. Mas então eu pergunto, não seria um perfeito exemplo para seguir, né? Aqui nós temos já a influência da ideologia soviética. Então, como vocês podem ver, a mitologia grega ela se funde com a mitologia soviética. E também temos aqui outra parte que eu sempre chamo a atenção de vocês em todos os desenhos, é a questão do culto do corpo, né? Da beleza interna e externa. Por exemplo, aqui vocês podem ver uma imagem de Alexander Rodchenko, um fotógrafo muito conhecido soviético, em que aparecem as pessoas marchando, uma marcha esportiva na praça, e essa questão do corpo esportivo, né, ela realmente aparece aqui com muita clareza. E aí depois, gente, eu queria comentar outra questão que à primeira vista pode parecer não ter a ver com nossa conversa de hoje. Eu não sei se vocês viram, mas ontem aconteceu algo muito simbólico, né? Faleceu o último líder soviético, Mikhail Gorbachev. Sim. Ele era uma figura contraditória, né? Com ele acabou a União Soviética. Sim, aqui vocês podem ver a foto. Muito obrigada pela ajuda. Vocês podem ver a foto dele ao lado da esposa Raíssa. Né? Se eu perguntar para vocês, né, para quem não é da União Soviética, a maioria vai dizer que é uma figura muito positiva. Né? Grande reformador. Ele era grande reformador que tinha acabou com regime autoritário, né, e tudo mais. Mas se vocês perguntarem para os russos, para os ex-soviéticos, pode ser que a reação não seja essa, né? Ele não é muito bem quisto, ele é muito criticado, ele realmente é uma figura contraditória, porque nem tudo que ele fez foram acertos, né? Mas, então, qual seria a relação de Gorbachev com a nossa conversa de hoje? Vocês podem me perguntar. E eu penso que a figura dele parece bastante com esse mito de Prometeu, né? Porque a grande contribuição de Gorbachev para nós foi que ele entregou às pessoas a liberdade, né? E a liberdade é um negócio complicado, gente, porque tem que saber o que fazer com a liberdade. A liberdade ela pode virar um enorme fardo.
E eu penso que essa questão dele ser visto, não tão bem visto também pelos soviéticos, é que essa liberdade ela não foi um presente tão bem avaliado, né? Nem todos conseguiram saber o que fazer com ela. Um artigo proposto para a leitura, que é um artigo para roubar o fogo dos deuses, Alan Turing, Prometeu Moderno, artigo de Bernardo Gonçalves. É um artigo que está disponível no site do Cineclube. Se vocês ainda não leram, eu super recomendo, muito bom o artigo. E, enfim, por que tudo isso, né? Esse tema da vitória sobre os deuses e da superação das limitações do ser humano, ele foi muito discutido pela filosofia soviética. Teve um movimento cosmista no final do século XIX, em especial representado pelo filósofo Nikolai Fyodorov, que pensava que o objetivo da humanidade era dominar as forças da natureza e depois ir para o espaço, e depois, como objetivo máximo, é vencer a morte, ou seja, transformar os seres humanos em imortais. E essa ideia da superação das limitações humanas, ela também foi amplamente explorada no início do século XX pelas vanguardas russas. Por exemplo, pelo cineasta Dziga Vertov. Não sei se vocês já ouviram esse nome. Se não ouviram, procurem e assistem os filmes deles. São muito, muito, muito bons e interessantes. E Dziga Vertov, ele em 1924 filmou, sempre junto com o seu irmão Mikhail Kaufman, o filme Cine Óleo. E esse Cine Óleo, ele vira um conceito-chave também na cinematografia de Vertov. Por quê? Porque esse Cine Óleo é uma imagem de de um olho que é mais perfeito do que o olho humano, né? Há uma junção de olho humano com a câmera de filmar, né? Então, é mais perfeito do que o olho humano. Esse olho é capaz de organizar o caos do mundo em uma imagem completa e coerente. Então, essa ideia de superar a morte, né, também por meio das máquinas, ela é muito cara também às vanguardas russas. Com certeza, esse desenho também tem inspiração na história do cinema também, né, inclusive. E também nosso desenho está um pouco mais distante, né, dessa época das vanguardas, da revolução, porque falamos dos anos 70 já, né? E acontece que nos anos 60 começaram discussões na União Soviética e surgiram opiniões diferentes, né? Esse avanço das máquinas, né, ele foi questionado. E essa questão de o ser humano possivelmente, em algum momento, ser superado pelas máquinas, ser vencido pelas máquinas, foi discutido tanto pelos filósofos, psicólogos, como também pelos autores da ficção científica soviética. E aí, estou já terminando, só uma pequena observação. Por exemplo, o psicólogo e filósofo soviético Alexei Leontiev, ele escreveu, entre outras muitas coisas, um artigo chamado Automação e Ser Humano, que foi publicado em 72. Ou seja, bem na época em que nosso desenho surge também. E para ele, a automação dos processos industriais não elimina o ser humano, né? Era essa a dúvida. Né? Ele dizia que o ser humano permanece. Né? Por exemplo, citando também Leontiev, ele diz: em relação ao problema de automação e ser humano, hoje entram em colisão duas posições, duas abordagens. Uma delas separa o problema da evolução humana e afirma a subordinação do homem à máquina. Essa abordagem consiste em fetichizar as máquinas e ver o ser humano como um apêndice da máquina. Essa abordagem ele critica. E aí tem outra abordagem.
A outra abordagem se baseia na simples ideia de que o único sujeito essencial do trabalho e da criatividade era, continua sendo e sempre será o ser humano. A máquina, ao contrário, por mais perfeita e racional que ela seja, ela apenas medeia a atividade do ser humano e transforma a natureza. Nesse sentido, em princípio, não é diferente de um instrumento, né? Então, para Leôncio, essa questão de possível superação da evolução das máquinas, ela não procede, né? Não vai acontecer. A princípio era isso que eu queria contar para vocês, e aí vamos depois discutir. Quero ouvir vocês também. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. A todos, queria agradecer a Renata pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou até meio emocionado porque é o meu primeiro evento presencial pós-pandemia e está sendo muito lindo ver tanta gente, tantos jovens, né? Tanta juventude, tanta energia. Então, muito feliz de estar aqui. Já aviso de antemão que o microfone está bom? Tá? Que, ao contrário da colega que falou, eu não sou nem um pouco especialista em União Soviética, nem um pouco especialista em animações e cinema, então eu vou falar, na verdade, como um espectador mesmo, como todos nós, algumas apreensões, trazer um pouquinho da minha experiência como latinista e como estudioso, sobretudo, de narrativa. São um pouco isso que eu vou prestar atenção. Então, eu vou também ser breve. Eu trouxe 3 pontos aqui para falar rapidamente, que serão, nessa ordem, o fogo, a águia e o poder da narrativa. Agora, sobre o fogo, algo já foi dito, a Renata começou dando um spoiler, trazendo a passagem ali do Lucrécio, né? Então, na verdade, eu só vou colaborar, né, com essa ideia de que o mito de Prometeu geralmente costuma ser lido justamente nessa chave do fogo como metáfora para esse processo civilizatório, né? E aí, entenda-se esse processo da maneira que quiser, né? Uma das cenas que eu achei mais sensacionais, ali pelos 7 minutos, quando o Prometeu distribui os foguinhos pelos personagens, pelos humanos, né? E aí eles transformam de roupa, né? Eles estão com uma roupa meio selvagem, né? Meio de couro. E não só a roupa, né? Não sei se vocês perceberam, mas o cabelo, os adereços, né? Tem toda uma combinação, né? Em uma imagem muito rápida, tem uma semântica muito forte ali da transformação de algo como uma separação entre uma barbárie e civilização. E o que é muito interessante, que eu achei curioso, é que o conceito de civilização, mesmo no desenho soviético, é grego, né? Porque a roupa que os humanos se travestem, né? Quando eles se tornam civilizados, digamos assim, é uma roupa grega, né? Então, é curioso como ser civilizado significa ser grego em vários aspectos, né? Até hoje, e mesmo no Brasil, a gente tem um pouco essa noção também, né? Eu achei isso muito interessante. Mas o que eu queria trazer também sobre o fogo é que, para além de ser ele é, obviamente, a metáfora desse processo civilizatório, mas antes de ser uma metáfora, o fogo é, de fato, um elemento do processo civilizatório. Isso a gente esquece um pouco, porque a gente vive rodeado de tecnologia, a gente acha que as coisas funcionam por si próprias, né? E a gente abre a internet e está o mundo ali inteiro funcionando, a gente perde um pouco a noção de que tem toda uma engenharia, uma engrenagem de energia funcionando para aquilo estar ali na nossa frente, né? Então, o fogo está por trás de muito do que nós entendemos por tecnologia e está por trás de muito do que nós entendemos por cultura mesmo, né? E isso foi desde sempre, né? E as sociedades antigas, as civilizações antigas sempre tiveram muita consciência desse papel fundamental do fogo. Tanto é que a gente encontra em todas as diferentes culturas, de diferentes línguas, de diferentes épocas, mitos relativos ao descobrimento ou à difusão do fogo, né? Geralmente a figura de ou um deus ou um herói civilizatório que chega naquela tribo, naquela sociedade e distribui o fogo. E eles aprendem a cozinhar,
se aquecer e, consequentemente, começam a praticar a arte, começam a praticar a cultura, viram ali uma sociedade, uma civilização, começam a ter leis, começam a ter regras, né? Isso tudo é bastante interessante. E para trazer um pouco da cultura romana, né, que eu estudo, né, como isso era muito forte, a presença do fogo era muito forte na cultura romana, porque, obviamente, né, naquela época, nos séculos, né, de vigência da civilização romana, não existia energia elétrica. Então, o fogo era necessário para a vida básica, como, por exemplo, cozinhar comida e como, por exemplo, se esquentar, né? E também, inclusive, para enxergar durante a noite também. Isso é um aspecto importante, né? Aparece em diversos poemas romanos alguma menção ao fato de ele estar escrevendo ou lendo à luz do candelabro, da tocha, exatamente. E todas as casas tinham justamente uma tocha, né? Assim como hoje a gente entra numa casa e a gente vê uma lâmpada, um interruptor, as casas romanas todas sempre tinham um fogo aceso, que era justamente que se mantinha aceso dia e noite, porque era justamente uma maneira prática de você pegar aquele fogo para usar para cozinhar, para distribuir por outras tochas nos outros cômodos da casa, né? E ocupava uma posição central na casa, geralmente no centro mesmo geográfico da casa, onde inclusive tinha um altar que era o Lararius, né, que vai na nossa lareira, na cidade de lareira, um pequeno altar, inclusive uma divindade, o Lar, o deus Lar, vem da cultura romana, que significa justamente o deus que abençoa aquele fogo doméstico, né? Então o fogo simboliza a casa também, e por isso a gente chama de lar, né, a nossa casa, o nosso lar, justamente esse ambiente em que a gente encontra aquele conforto, a gente vai ter aquela fonte de energia perene, né? E além disso existia no templo de Vesta, que era a deusa do fogo, o fogo da cidade. Então, além de cada casa individualmente ter o seu fogo próprio e o seu lar próprio, no templo da deusa Vesta existia um fogo perene. Existiam sacerdotisas que ficavam ali dia e noite alimentando aquele fogo, porque era o fogo da cidade, o fogo sagrado que nunca podia morrer, e que ele tinha a função mais básica possível. Se alguém, por acaso, perdesse o fogo da sua casa, apagasse, ele ia com a tocha no templo de Vesta, acendia a tocha dele e voltava para casa com o fogo, né? Por isso que esse fogo nunca podia ser apagado, e ele simbolizava, assim como cada foguinho em cada casa significava o lar, o ambiente doméstico, o fogo vigente no templo de Vesta significava cidade e Roma, né? Ou seja, o fogo significava a civilização romana. Isso é bem interessante. Bom, vou passar então para a questão da águia, que eu fiquei extremamente fascinado com a personagem. Para mim, a melhor parte do desenho é a águia, pela voz, pelos trejeitos, né, e por tudo que ela fala. A Catarina falou que ela não é muito cômica, mas eu senti algo de satírico em alguns momentos. Sim. Eu senti algo de satírico em alguns momentos quando ela está quase que babando de raiva pelo fato dos humanos terem conseguido o fogo. E me lembrou até alguns posicionamentos políticos, né, que a gente vê aí pela internet, né? Ai meu Deus, o pobre está viajando de avião, o que será de mim agora? Né? Então me pareceu um pouco assim, satírico nesse sentido, né? E na verdade assim, eu comecei a pensar na águia porque quando a gente vai para os mitos, né, não só as versões de Prometeu, mas outros mitos em que aparece a águia de Zeus, nas fontes, né, primárias, nos textos gregos e latinos, a águia costuma ser uma figura bastante apagada, assim, opaca, né? Ela não tem um papel protagonista, né? Geralmente a águia Zeus mandou a sua águia para abolir e pronto, né? A águia não fala, a águia não tem um livre-arbítrio, digamos assim, né? E o desenho, pelo contrário, coloca a águia numa posição de bastante destaque, né? O personagem que mais aparece, que mais fala, que mais faz coisas, né? Então eu fiquei muito curioso para pensar assim, o que essa águia está fazendo, né? Por que ela tem tanta importância? E aí eu comecei a pensar, o simbolismo da águia, qual ele era na cultura romana, e acabei juntando com a própria cultura russa também. Então aqui é só achismo, eu não sei se colocar, né? Bom,
essa primeira imagem é a chamada Aquila Romana, né, que é a águia de Roma, que era usada pelos exércitos romanos para simbolizar um conceito que hoje nós poderíamos chamar de imperialismo, que era justamente a ideia de que o exército romano alcançava todas as terras e todos os povos e conquistava todas as terras e todos os povos, né? E essa águia era um estandarte de ouro, ela era carregada na frente da legião, geralmente por um soldado que tinha esse destaque maior, né? Essa honra, né? De levar a águia romana. Então, a águia era uma ave que já era apropriada pelos romanos com essa ideia de imperialismo no sentido de expansão territorial e cultural. E lembrando, né, foram os romanos que inventaram esse conceito de imperialismo, né, de expandindo terras e inculcando a sua cultura e a sua língua nas terras que eram conquistadas. O próximo slide, esse é o emblema do Império Bizantino. Então, aquela história, né, o Império Romano, vocês sabem, se dividiu entre Oriente e Ocidente. E aí o Império Romano do Oriente acaba se transformando no chamado Império Bizantino. E o emblema do Império Bizantino mantém a águia como esse símbolo de poder e imperialismo. Prosseguindo adiante, esse é o brasão do Império Russo, que mantém, né, ele toma do Império Bizantino, ele tinha tomado do Império Romano, o símbolo da águia, né, chamada águia bicéfala, que tem essas duas cabeças, olhando para o Oriente e Ocidente, conquistando para lá e para cá. O que acontece, né? O brasão, depois me corrija se eu estou errado, mas pelo que eu entendi, o brasão do Império Russo ele foi banido com a União Soviética, né? Então, aí tem o brasão da União Soviética, que é a foice e martelo, e aí depois, quando cai a União Soviética e é criada a Federação Russa, aí o próximo slide se retoma, né, o brasão, esse é o atual brasão da Federação Russa, que se retoma a águia, né? Então, ou seja, a águia de certa maneira, ela representa no desenho também o Império Russo, né? E, nesse sentido, né, o imperialismo expansionista em oposição ao projeto soviético. E a águia, deu para ver no desenho que ela é a vilã, né? É o personagem do mal, enquanto que o Prometeu me parece ser o exemplo soviético a ser seguido, né? Então, a chave política é muito forte, né? A águia tem esse aspecto político muito forte. O fato da Federação Russa ter voltado a usar a águia como seu brasão não é só uma maneira de se diferenciar ideologicamente da União Soviética, mas também de marcar que o imperialismo continua sendo uma de suas funções, o que a gente tem visto recentemente, né? E a águia também é símbolo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também usam a águia como sistema, como sema de imperialismo, né? Então, enfim, é interessante, né? Como um pequeno animalzinho é apropriado em diferentes maneiras. Bom, e para acabar, eu queria então juntar esse aspecto político justamente com a ideia do poder da narrativa, né? Primeiro de tudo porque o mito de Prometeu, ele é um mito que ele pode ser usado para significar e para metaforizar, de certa maneira, a própria arte. Pelo menos em 3 chaves diferentes, porque, primeiro, o Prometeu ele é considerado o criador dos homens. É uma coisa que o desenho não coloca, né? Isso que eu achei interessante, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que ele fala e o que ele não fala. Então o Prometeu tem esse aspecto criador, assim como a arte é uma criadora, né? Então o Prometeu ele é, digamos assim, o primeiro artista, porque ele pega aquele barro e molda na figura humana. Então ele é um escultor e é isso que a arte de certa maneira vai fazer, né? Pegar o material e montar em uma arte mesmo, um produto, né? Transformar uma matéria-prima em um produto. Segundo, porque o mito do Prometeu tem essa função civilizatória e a arte também tem essa função civilizatória. E o que o desenho trouxe bastante à tona é justamente que a função civilizatória do fogo propicia a arte. Então, é engraçado que no desenho, quando eles recebem o fogo, a gente não vê eles cozinhando, né, como o Lucrécio fala, né, que seria a primeira coisa que a gente faria quando a gente tivesse fogo, né. O que a gente vê é ele desenhando, né, e depois o poeta escrevendo, né, ou seja, o desenho reforça, né, que
o que o processo civilizatório propicia é justamente a arte. E terceiro, porque justamente essa questão de que todo tipo de arte é uma crítica no sentido de que é uma escolha daquilo que você mostra, daquilo que você não mostra, de como que você mostra, por que você mostra, né? E por isso que entra justamente a questão da narrativa, né? O que eu fiquei muito interessado é justamente o que o desenho trouxe e não trouxe em relação às fontes primárias do mito, né? O que é bastante interessante, ou seja, justamente o desenho não trouxe o fato de Prometeu ser o criador dos homens, ele não trouxe aquela cena que a Catarina citou, que era dele ter enganado os deuses com os dois tipos diferentes de carne, né? Ele oferece a carne ruim para os deuses e deixa boa para os humanos, e ele foca justamente só na questão do fogo. E é claro, né? Porque para criar esse efeito de unidade narrativa, né? Ele está enfatizando justamente esse processo civilizatório do fogo como a arte, né? E no fundo, a Catarina disse também, né, que o desenho é o fogo, né? Então, o desenho é a arte, né? O desenho é o fogo. Bom, então, na verdade, o que eu queria era justamente comparar com uma passagem de um poeta romano que eu estudo e que eu adoro, que é Ovídio. Escreveu, entre outras obras, esse monumental poema que chama As Metamorfoses. Foi concluído mais ou menos por volta do ano 8 depois de Cristo, em que Ovídio fala bem brevemente de Prometeu. Eu vou ler a passagem. E ele fala justamente da passagem que o desenho não fala. Ele fala do Prometeu criando os seres humanos. O Ovídio, ao contrário do desenho, não vai falar do Prometeu trazendo fogo para os humanos. E o que é interessante também é que nas fontes mais primárias, né, quando a gente vai em Hesíodo ou Apolodoro, o fogo costuma ser depois do dilúvio. O desenho faz o inverso, né? O desenho coloca veio o fogo, aí o dilúvio como punição. Geralmente tem o dilúvio porque os seres humanos são pecaminosos, né? E aí Zeus permite que Prometeu recrie a raça humana, e aí que vem a história do fogo, né? Enfim, essa questão também de disposição tem a ver com narrativa, né? O que vem antes e o que vem depois para criar esse efeito. Mas eu queria primeiro então trazer a parte que o desenho não trouxe, que é a cena da criação, e ler um trechinho que é bem rápido, são 10 versos do vídeo, que é uma passagem muito bonita, que é o único momento que o Prometeu aparece como personagem nas Metamorfoses. É bem rapidinho, eu vou ler então. Aliás, só para contextualizar, é o momento que o vídeo está falando da criação do mundo, né? Acabaram de ser criados os animais, as plantas, os rios, montanhas, etc. E aí ele vai dizer: faltava ainda um ser mais sublime que estes, mais capaz de conter uma alta inteligência, que pudesse reger os outros. Nasceu então o homem. Este ou o fez de semente divina aquele artífice do universo, a origem do mundo melhor, ou então a terra recente, separada há pouco do alto éter, talvez ainda contivesse sementes do céu, seu parente, terra que o filho de Jápeto, que é o Prometeu, misturando com a água da chuva, moldou a imagem dos deuses que governam tudo. E se os outros animais, dobrados para baixo, olham o chão, conferiu ao homem uma cara virada para cima, e instruiu-o a olhar para o céu e a erguer o rosto ereto para os astros. Deste modo, o que há pouco era terra em bruto e sem forma, transformou-se e assumiu formas de homens jamais vistas. Essa então é a passagem que o Ovídio menciona. E aí, o que acontece, né? Vai vir a cena do dilúvio logo depois. Mas então, estou caminhando para a conclusão, né? Para tentar amarrar o que eu fiquei pensando quando eu assisti o desenho e tentando conectar justamente com essa cena. Vai vir a cena do dilúvio nas Metamorfoses, mas o dilúvio não vai ter a ver com o roubo do fogo. Na verdade, o dilúvio vai ter a ver com um personagem Licaon que vai cometer canibalismo. Então, o deus Zeus Júpiter vai estar viajando pela Terra
ele vai encontrar essa figura do Licão, e o Licão resolve matar um escravo que tinha lá na casa dele, serve em pedaços, cozinha, tempera e coloca na mesa do Zeus Júpiter, meio que para provar, será que ele é um deus mesmo? Será que ele vai perceber o que eu estou servindo e tal? E Zeus percebe e fica obviamente muito enfurecido e resolve castigar o Licão, transformando o Licão em um lobo. E aí ele está ainda muito enfurecido e volta ali para o Olimpo, reúne os deuses, convoca os deuses e resolve fazer o dilúvio, resolve conclamar o dilúvio. Mas o que é interessante que o vídeo traz é que tudo isso que eu acabei de contar para vocês não é narrado pelo narrador primário. Tudo isso é narrado na voz do deus Zeus / Júpiter, né? Aqui Júpiter porque é romano. Então, na verdade, a cena começa com o Júpiter já bravo, chegando e falando, a gente precisa fazer um dilúvio para limpar a terra, porque os seres humanos são muito ruins. E aí os deuses perguntam, mas por quê? Por que eles estão ruins? O que eles fizeram de mal? E aí Júpiter narra, bom, eu encontrei o Licão serviu a comida, ele praticou canibalismo. Então eu, Júpiter, pai dos deuses, como processo civilizatório, né, para regular, para não deixar que exista esse tipo de crime, né, que é bárbaro, que é selvagem, que é tudo menos civilizatório, né, a prática do canibalismo, eu, Júpiter, então, eu quero que matemos todos através do dilúvio. E Júpiter faz isso, e os deuses aplaudem e o ajudam a que o dilúvio mate todo mundo. Acontece que a versão do mito que o vídeo conta de Licão não é a versão padrão, digamos assim, a versão standard que a gente encontra em outras versões. Então, na verdade, o que o vídeo está fazendo aqui? Ele está justamente trazendo à tona essa discussão do poder da narrativa, ou seja, ele pega um mito, transforma esse mito, dá uma versão diferente desse mito, que é geralmente super normal, né? Dá versões diferentes daquele mesmo mito, dentro da voz de um personagem que tem poder e tem autoridade para manipular o que vai ser feito em termos de ações políticas a partir daquilo que ele falou. Então, e no fundo o que o vídeo está fazendo aqui, pelo menos alguns leem nessa chave, né, é uma crítica política ao imperador Augusto, né, e ele faz uma correlação, no comecinho da cena ele faz uma correlação, né, entre o deus Júpiter e o imperador Augusto, meio que mostrando que em nome de uma pretensa civilização, o poder, a autoridade não vai medir consequências para fazer o que tiver que ser feito para, digamos assim, limpar, né, a barra. E a gente pode equiparar isso um pouco ao momento do nazismo, né, que as coisas estavam ruins e começaram a falar, calma, isso é porque tem judeus. Então veicula-se uma ideia de que tem que matar todos os judeus, e aí mata-se os judeus em nome de um pretenso processo civilizatório, né? Me parece que é um pouco o que o vídeo está trazendo aqui em cima da ação de Júpiter. Enfim, então, para acabar, eu acho que tanto o desenho animado como a narrativa de Ovídio, eles ambos se colocam como posição política, né? Mostrando que toda arte é uma posição política, né? E por isso que todo sistema político está sempre muito preocupado com a arte, seja financiando-a, seja censurando, seja usando a favor ou morrendo de medo de que ela termine com si própria. É isso, muito obrigado. A gente já falou muito, porque particularmente o mito de Prometeu, eu acho assim, uma das coisas em termos de estudo da própria mítica, no caso grega, né? E da própria, eu vou começar por aí então também, falar um pouco sobre a natureza do mito. Isso é importante, né? A fala do Pedro contemplou um pouco isso, dando alguns exemplos. Então, mas de qualquer forma, assim, eu acho particularmente o mito muito fértil e muito atual. E atual porque ele é certeiro numa determinada leitura do ser humano. Então, por mais que o ser humano um traço dos seres humanos
diferenciar-se historicamente. Isso tem a ver com a relação que ele tem, e é uma relação negociável, com a técnica. Então, onde há humano, há técnica. Onde há humano, há história, porque a história coincide com a evolução da técnica. E a técnica não é apenas um aparato exterior ao humano. A técnica, historicamente, incide sobre o humano de volta. Por exemplo, boa parte de vocês já nem caninos têm, ou os nossos caninos são tímidos em relação. Afinal de contas, nós, prometeicamente, inventamos o garfo e a faca. Para dar dos infinitos exemplos daquilo que é o mais difícil de pegar na caracterização do humano, porque isso obriga o humano a distinguir-se de si. Por isso que os seres humanos, no tempo histórico e também no espaço, eles são irrepetíveis e ponto. Né? Nós somos sempre uma configuração irrepetível e, portanto, dessemelhante dos nossos antepassados. Mas o paradoxo é que a dessemelhança afirma a semelhança. A semelhança é que esse animal artificial, se ele tem uma natureza, a natureza do artifício, e o artifício, vocês sabem, é um de letras antônimo de natureza. Então o ser humano está encrustado numa contradição irresolúvel. E ele convive com isso, independente da consciência que ele possa ter em relação a isso ou não. Então você já vem por aí, se não pegar. E aí então falar da natureza do mito, que por nós às vezes é lida, sentida, ouvida, como se ele fosse ingênuo, né? Não é porque eu trabalho com mitos não, mas até hoje eu não estou falando de gregos, tá? Eu estou falando que o mito, inclusive, é a estrutura de linguagem predominante nas sociedades primitivas. Para mim, é claramente a forma mais poderosa de expressão da inteligência. Ponto. Nem ciência, nem a própria filosofia, eu sou filósofo. Agora, o problema é que a gente desaprendeu a ler mitos. Então, por isso que eu digo, quando eu falo, o mito de Prometeu é um negócio assim, muito sério. É que ele é muito sério, é uma coisa incrível. Então, assim, tudo que eu disser aqui, por mais que eu me alongue, será pouco. Então, e claro, acho que todo mundo, assim como eu, vamos tentar aqui uma justa medida, né, para as coisas. Mas, portanto, sobre a natureza do mito, é importante dizer isso, né, que o mito trata de imagens, não exatamente de raciocínios. O seu tipo de comunicação é imagético, né? Ele é simbólico, necessariamente simbólico, e por isso que nós, desaprendendo essas artes, né, temos dificuldade de reconhecer as propostas que estão sendo desenvolvidas por um mito, o que ele realmente está oferecendo. Então, essa tarefa hermenêutica é muito dificultosa para nós. A outra dificuldade com a natureza do mito, e o Pedro falou um pouco isso, é muito normal que se criem novas versões, né? Na verdade, os mitos só sobrevivem historicamente porque eles são reinventados. Significa que os mitos são narrados sucessivamente na história, e a cada vez que ele é narrado, ele sofre dessemelhança em relação à sua pretensa matriz. Quando eu digo pretensa matriz, é que nós não temos como saber a origem dos mitos. Porque os mitos, obviamente, são pré-históricos. No caso da tradição grega, a coisa mais remota que a gente chega é Homero. O que não quer dizer que não tinha um antes, né? Então ele não tem... Eu sempre digo, no caso dos gregos, a gente teve a sorte do Exíodo, parece que ele previu o futuro, né? Ele, bom, então eu vou contar no início era o caos. Porque isso já está... E isso vai falar de um único povo, como eu falei. É comum a forma mítica como forma de expressão da inteligência humana nas mais variadas sociedades, né? Hoje ditas primitivas. Eu sempre gosto de dizer que o primitivo é o primordial. É uma palavra que sofreu uma como é que é o nome disso? Uma ofensa mesmo, né? Que ela se tornou pejorativa, o primitivo, né? O primitivo é o primeiro, é o primal, o primordial, aquilo que é esse. Esses nossos dessemelhantes foram tão determinantes também para as nossas identidades que eles não perdem esse galardão
de terem sido primordiais por terem sido primitivos. Então a palavra primitiva, ela a meu ver, merece uma depuração aí de uma coisa que se estabeleceu, aí sim com uma imagem do evolucionismo da técnica, justamente, que vai dando a nós a ilusão de que nós somos superiores aos ancestrais. E eu sempre digo isso, bom, superior tudo, né? Não é só para isso. Você tem que estabelecer critérios de avaliação. Então você diz isso, todo mundo aqui, eu também, você olha uma foto, não estou falando, pô, de grego, você leva uma foto da década de 50 e, pô, já tinha isso? Pô, pode crer, eu que sou sempre, né? Eu sou a ponta de faca do avanço, nós somos sempre superiores. Você pergunta, ok, somos superiores. Sob que critério? Tecnologia. Se isso gerou melhor forma de vida, menos miséria ou menos fome, sob esse critério, eu estou achando que a antiguidade veio bastante melhor para a gente. Então, perder esse hábito irrefletivo, sem poder de pensamento, que é achar que o passado é inferior ao presente. Isso é um malefício terrível do que o Walter Benjamin, por exemplo, filósofo judaico-alemão, né, dizia ser a cultura do progresso. E aí, como judeu, ele diz assim, e essa história aí, isso é uma tempestade que sopra desde antes do paraíso. Ela conta com a força histórica de uma coisa que vai se consolidando conforme ela vai se repetindo. E que, portanto, também tem a mesma natureza da inventariação sucessiva que os mitos sofrem. Mas eu gosto de falar isso, ou seja, um mito só tem possibilidade de prosperar no tempo se ele for traído. E todas as versões do mito que a gente tem, de Prometeu ou de qualquer outro, e poderia ser em outras línguas, nunca são coincidentes. Então não será da Alexandra, desculpe, Caterina, não sei, Ineshkoblotskaya, tá mais ou menos, né? Que a gente vai querer purismo, né? Porque o legal inclusive para o mito, né? Se o mito for tomado como entidade, né? Que bom que vão me trair, né? Porque assim eu me atualizo e eu prospero. Senão ele decai. E aí isso gera fenômenos como esse. Os mitos são necessariamente heterodoxos, né? Você não tem uma ortodoxia do mito, por mais que a gente possa perceber às vezes, né, a sobrevivência de formas mais canônicas dos mitos. Aí eu não sei, ignorância é minha, então portanto eu não estou discordando do Pedro, só vou dar uma informação. Eu não sei se na tradição latina foi mais canônica a versão, e mesmo assim certamente as versões são distintas, de que Prometeu é necessariamente o criador dos seres humanos. Na tradição grega, ora sim, ora não. Então nem todo ele é o iniciador dos seres humanos, mas sim, e aí não sei se a Alexandra sabe disso, mas é o caminho dela. Claro que ela vai dessemelhar coisas também. Ele é, aí sim, um favorecedor dos humanos, porque então, e de alguma forma você vê que é uma discussão sutil no fundo. O favorecedor dos humanos, mas humano sem técnica e sem inteligência é ser humano? Então, às vezes, o é o criador do humano, porque o Aristóteles chega a dizer isso. O ser humano, tal como nós hoje o conhecemos. Porque, se a gente fala, um animal livre de inteligência e técnica, você fica assim, bom, quem é? O humano não deve ser, né? Porque então esse mito, e voltando sem ter saído, eu gosto de falar do mito de Prometeu, esse mito então incide nesse lugar. O humano é um animal inteligente e manipulador. Essa é a palavra-chave. Porque, notem lá, o fogo é um dado da natureza. Em grego isso é dádiva, dádiva é zoé, é a forma de vida animal, uma vida biológica que a gente chamaria hoje, é zoé, ela é uma dádiva, é um presente. Você não precisou conquistar. O fogo é um dado da natureza. Manipular o fogo é um roubo. Por que o roubo? Porque o roubo é o artifício da inteligência. Quando você manipula o fogo, você ofende automaticamente os deuses. Pelo menos esses. Porque os deuses são, tal como os orixás, né? Isso, aliás, é uma paisagem muito próxima, né? A atual Nigéria, então a tradição iorubá e a tradição helênica arcaica, elas são vizinhas e muito parecidas na sua mítica. Esses deuses, essas divindades, elas são formas da natureza, arcaicamente falando. Elas não são abstratas.
tal como os mitos também não são, né? Elas não são abstratas, elas são formas da natureza, e a natureza não gosta de artifício, porque todo artifício, aí você está vendo, mito, ele faz de roubo por quê? Todo artifício é um roubo. De onde você roubou a colher? Tadinha da árvore que reclama até hoje. E a canoa, e o arco e flecha? Do corpo dos deuses isso foi roubado. E todo ato de roubo para qualquer artifício humano é, em primeira instância, um ato da inteligência humana. Porque, ó, manipulação, porque para meter a mão tem que ter pensado e tem que ter mão. E aí os neurocientistas e polegar opositor. Porque o meu cachorro pode pensar, ele tem mão, mas não tem polegar opositor. Aí você, o que isso tem a ver, Alexandre? Polegar opositor que dá manipulação de precisão, então não dá para transformar pensamento em ato. Caralho, isso é foda. Então, assim, o mito, olha o engenho desse negócio. Porque o lance de Prometeu e do mito não é o fogo. Eles conheciam o fogo. Eles quem? Gregos, iorubás, mesopotâmios, não é? Todos conhecem o fogo. Mas é um dado da história humana, e Pedro mencionou isso, que eles passam, eles, não nós, né? Não, eu vou insistir na dessemelhança. Eles passam a manipular o fogo. Isso é um prodígio. E é um prodígio tal que é das invenções mais radicais da história, aí sim, do animal humano. Mais radical porque ela é das mais revolucionárias. Ela muda completamente a experiência humana e as suas condições de sobrevivência. Então aquilo que parece meio bobinho, não por ser desenho animado, mas pelo mito mesmo, pela nossa relação com o mito, é seríssimo, grave, transformador. O primeiro dado que se tem após a manipulação do fogo é que o ser humano, eu não sei se foi Homo sapiens ou se ainda era Australopithecus, disso eu conheço pouco, mas foi numa dessas eras, ele começa a inverter a escala predatória. Olha que coisa mais antinatural. Mas você imagina se Zeus ia gostar disso? Em grego se diz, os seres humanos são acósmicos, eles são uma potência de acosmia no meio do cosmos, que é ordenado e belo. Por quem? Pelos deuses. Então eles se ofendem muito gravemente de nós sermos e somos sempre os artificializadores da natureza. A gente está pensando uma coisa errada? Não, acho que é riso, melhor que seja riso do que riso. Mas enfim, né? Então, a manipulação do fogo, a imagem, está vendo? O simbolismo do roubo, né? E aí é o dado que ele deu, e não à toa lá nos gregos está com o dilúvio, ela inverte, ok, mas dilúvio e fogo é outra coisa. Então, sobre a natureza dos mitos, muita gente acha que o mito lida com fantasia, no sentido antigo, que é justamente acender uma luz. Acender com fogo, né? É criar, né, a fantasia, e isso também é com pensamento. Mas aquilo tudo são imagens muito concretas, né? O vocabulário mítico ele é concreto, ele não é abstrato, e portanto os mitos retratam acontecimentos históricos igualmente tangíveis. Os mitos não são, isso é interessante, ficcionais. O mito é o modo de historiografia, se a gente for usando, né, dos povos antigos. A guerra de Troia aconteceu, o dilúvio aconteceu, a manipulação do fogo aconteceu. E elas são narradas por todas as populações e, portanto, por todas as línguas que experimentaram essa transformação. O dilúvio, na Bíblia e na torcida do Flamengo inteira. A manipulação do fogo. Idem e bidem. Quem viveu marcou na narrativa. E as sociedades se expressavam miticamente. Até o aparecimento tardio disso que hoje a gente chama de filosofia, ciência. O mito tem que dar conta de tudo isso. Então, quando você já vê ali, então, Deucalião e Pirra é a forma grega de falar do dilúvio que assolou todo aquele Mediterrâneo e Oriente Próximo. Isso, quem estuda isso aí agora, né? Geólogo, ninguém não há a menor dúvida sobre isso, como não há a menor dúvida sobre a Guerra de Troia. A questão é como os mitos historiavam, em grego historiar, no nosso sentido, é investigar
a origem. Por isso que o mito é sempre uma forma de linguagem do pretérito. Ele é genealógico. O mito é passadista. Mas ele trata de condições tão atemporais quanto possível. Eu mesmo digo que é o paradoxo fundamental, é que isso está sempre aí. O quê? A relação natureza e técnica e artifício e engenho. Né? Então a coisa é a arte, o Pedro concorda, mas notem que a arte ela é um subconjunto, você indo para esse primeiro, do que nós chamamos técnica e trabalho. Jesus no Evangelho é por ela como ainda está atual no período de Jesus, e ele vai conversar com o Gênesis se ocupa disso, como Prometeu se ocupa. Jesus diz, né? Quem não conhece, isso está em Mateus, né? Olhai os lírios do campo, e eles se vestem mais gloriosamente do que Salomão, ou Davi, já não sei. Né? E nós ficamos, o que hei de comer, o que hei de beber, o ser humano é o único animal que trabalha. Claro, ele é o animal da técnica. Porque o trabalho é a realidade da técnica feita cotidiana. O resto da natureza, ou seja, o paraíso, a divindade, está livre do trabalho. Por isso que isso é paraíso, né, gente? O paraíso não é um local, o paraíso é uma condição. E o ser humano é aquele que desconhece o paraíso, justamente porque conhece. Eu lembro, já que estou falando de Gênesis, então o que acontece no Gênesis? A árvore do conhecimento desvia da árvore da vida, olha que coisa mais eloquente. E quem conhece? Nós. Próximo passo do Gênesis, por isso o ser humano é o único animal que morre. Então, porra, como assim? Pô, o cavalo morre, mas parece que não sabe. O Gênesis, depois que eu saboreei o sabor do conhecimento, queda. Por quê? A primeira coisa que você sabe, isso não vai causar discussão em mesa acadêmica nenhuma, é que, porra, eu morro. Maneiraço. Tem paraíso? Perdeu. Não. Inclusive, eu quero dizer que o Gênesis é milimétrico na sua precisão. Os mitos são terrivelmente precisos, tá? Você pode ficar, o mito é impreciso. Pô, isso aí é, desculpa, nessa altura que eu não isso é burrice. Isso é desconhecer o mito como forma de linguagem. A Bíblia fala, ele conta essa história toda e põe. Adão e Eva estão entre o Tigre e o Eufrates, Mesopotâmia. No final, Adão e Eva, Tigres e Eufrates. Para você não ler que eles foram jogados do paraíso a um lugar. Olha lá, no espaço, o texto fecha. Não dá para interpretar como lugar. É condição. E a condição é inteligência. Quem diria a ambiguidade terrível da inteligência, que favorece, tem prodígios, mas é também consciência. E se é consciência, é angústia, é saber que morre, assim por diante. Então você vai ter que lidar com os malefícios e benefícios da inteligência e da técnica. Você vê como isso é tão forte na tradição poética que a gente tem, por exemplo, Camões, quando então, e que é um poema épico, que tem que visitar, portanto, a épica grega e a latina, e ele diz na invocação das suas musas, em pleno século XVI, ele vai lá e diz: se para tanto me ajudar o engenho e a arte. O que é engenho e a arte? Ué, isso aí mesmo, né? Aí vai dizer o neurocientista: telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. É isso. O engenho, em grego, metis, que é a inteligência de Prometeu, daí prometis. Hoje se discute na filologia se não é promantano, que tem a ver com ensino. Mas Prometeu é aquele, então, que prevê. A previsão, ele é profético, a previsão é daquele que antecipa por inteligência. Né? Tá no nome dele, o seu irmão é Epimeteu, que é o contrário, né? Aquele que reflete demasiadamente tarde. E por isso que ele está lá no mito de Pandora. E Zeus, por exemplo, é Anquilometes, daí que na Titanomaquia, o protagonismo da luta é entre Zeus e Prometeu. As duas formas de inteligência, um é Prometes e o Anquilometes é a inteligência sinuosa. Que, a meu ver, o mito está querendo dizer, como vocês deveriam saber, se não sabem, a única forma de errar é virar reto. Um cara está dizendo assim, vai no torto. Mas o que é o torto, Anquilo? Que uma determinada situação sempre é uma relação de várias coisas. O nome disso é complexo. Isso não é o simples.
Por isso que a inteligência sinuosa é mais do que a previdente, por exemplo. Então, e aí quem é Odisseu, você falou, Dando, isso inclusive são laços de parentesco, né? Prometeu, Sísifo, Odisseu, né? São parentes. Então, ó, Prometeu, Prometes, o Sísifo, eu não lembro qual agora o epíteto que está na ordem da Metis, mas tem, e o Odisseu é Polimetes. Odisseu Ulisses, né? Polimetes, ou seja, o multi-astuto, o multi-inteligente. O que é maravilhoso no Homero, porque não é só, ele é Polimetes, olha só, Polimetes, multi-inteligente, ele também é Politrés. O que é Politrés? Multi-sofredor. O animal da multi-inteligência é multi-sofredor. Homero. E, mais do que isso, o Odisseu, que é então essa figura prometeica e humana, todos, acho que são 32, todos os 32 epítetos de Odisseu na Ilíada e na Odisseia começam com poli. Politrés, Polimetes, né? Polimecania, agora da mecania. Ou seja, a identidade é o poli. O que o Homero está dizendo? Ser humano são poli. Vai na Etiópia, é de um jeito, aqui é de outro, ali é assado. O Homero já sabia isso, século 9 a.C. E sabe mais do que isso, que a raiz é desses epítetos, qual é o que ele repete mais? Polimetes, que a raiz do múltiplo, ou a causa, se a gente quiser assim, né, e só tem causa a partir de Platão, não existe sequer a palavra no idioma grego. A raiz do múltiplo é a inteligência. Porque a inteligência artificializa, porque artificializa, ó, babau natureza. Os leões se comportam atemporalmente e só vão mudar se o Prometeu aqui desequilibrar o ambiente. Eles instintivamente vão ter que se adaptar aos meus engenhos. Se ferrou, meu irmão. Porque são formas estacionadas. E aí diria o pessoal lá, pelo menos no Gênesis, ou a versão trágica do mito, que é, ou seja, muito mais felizes do que nós, que ficamos nos desigualando. Eu já falei tanto isso do desigual, né? O Drummond que dizia isso, né? Os meus dessemelhantes, eu adoro isso, né? Os nossos não meus semelhantes, o meu dessemelhante, né? Mas enfim, cara, eu acho que eu já acabei, eu vou ficar falando aqui, né? Já falei demais, não sei. Eu falei que estou empolgando, então vocês me cortam. Edita aí, Renato, fala, acabou, chega, tem vídeo agora. Hoje tem jogo do Flamengo, né? A concorrência é boa, né? Mas enfim, gente, então, para concluir, né? Vamos concluir, porque eu gostaria de falar de certos aspectos mais detidos do filme. Achei muito legal o negócio da Águia, que eu também tinha pensado em relação aos Estados Unidos, mas não em relação a Rússia, enfim, Rússia e União Soviética, porque de fato desconhecia. Mas tinha uma coisa, bom, deixa pra lá, né? Exato, a pergunta acaba disparando coisas. Ah, sim, não, mas aí só isso, juro. Porque dos ícones que ele pegou, tem um dado importantíssimo e que eu acho que aparece, a Ekaterina sabe disso muito melhor do que eu, se eu estiver errado me corrija. Naquela cena que ele levanta e tenta, né, desfazer as correntes, e aí ele está falando justamente de trabalho e de libertação, e o filme é soviético, né? Que nem o robô é a cara daquele tempo, porque não tem mito de origem, não tem como, né? Então, assim, naquela hora ali, eu lembrei que o Marx tem o Prometeu como símbolo da revolução, desejada pelo materialismo histórico. Marx fala disso 2 vezes. O Prometeu é o libertador, tem a ver com técnica e trabalho. O trabalho, lá, Jesus acusa a mesma coisa. Por que eu trabalho? Eu sou o único animal que trabalha. Como é que eu me liberto, aí sim, de condições respeitáveis, aceitáveis e igualitárias para aquele que tem trabalho? Então, no marxismo, ou mais exatamente no materialismo histórico, o Prometeu é o símbolo da revolução. E aí sim, eu suspeitei, sobretudo naquela cena, que... E aí, Catarina, pode, não sei, dar algum depoimento, se eu tenho alguma informação de que é Marx, com certeza.
Aí, se na recepção soviética e na leitura soviética do Marx, se a questão do Prometeu se apagou, porque o Marx assume isso, o símbolo da revolução é o Prometeu. Então isso eu achei que perpassa o filme, né? Já que é um filme de fato soviético. E a última lembrança, posso? Desculpa, porque essas coisas, isso é para só a gente, né? É provocação no negócio de gente, hoje em dia eu faço uma provocação, provocar é trazer a sua voz, então vai aparecer perguntas, né? Que é outra coisa importante dizer. Jesus, por exemplo, já que falamos de vida, era judeu. Eu acho impressionante quando você dá essa informação. Como assim judeu? Óbvio! Óbvio. Inclusive cristianismo e Cristo são palavras gregas. Jesus é judeu, Cristo é grego. E são figuras muito diferentes. Inclusive, a tal paixão de Cristo, leia Ésquilo, porque ela não está no Evangelho. A gente assistiu a crucificação de Cristo no desenho, só que não é cruz, é rocha, mas isso é dinâmico, é em forma de cruz o corpo. Quem prende, e é abutre na águia, e quem prende são, olha que interessante, Bia e Kratos. Violência, força, violência e poder. Prendem Prometeu. E o abutre come o seu fígado renovadamente. Né? A punição, toda punição é eterna. Não é porque é mal. Porque punição eterna é a forma do mito dizer isso é condicional, ninguém se livra disso aqui. Né? Então você quer falar de condições que são inegociáveis, aparece uma punição eterna. Né? Então assim, aquilo que a gente celebra no cristianismo como paixão de Cristo está muito mais numa tragédia grega do que no texto bíblico. Por quê? Porque o cristianismo é fundado por gregos que estavam lendo a Bíblia. Claro que vai ter influência. E aí, juro, última coisa, não sei se a Alexandra fez de propósito ou não. Vocês já pararam para perceber que Cristo é a cara de Zeus? E sempre é, só que geralmente com cabelo branco, aqui nem isso. Inclusive o gesto de Jesus no cristianismo é o mesmo de Zeus, o Cristo Pantocrator, muito representado na ortodoxia greco, né? Grega e, portanto, no mundo eslavo, de modo geral, o Cristo Pantocrator, esse gesto aqui, é o gesto de Zeus. Você só rejuvenesce. Então, a figura de Cristo, inclusive a sua imagem, não tem nada a ver com um semita. Ele parece um semita. Cristo é Zeus direto. Direto, assim como a nossa ideia, sim, não abstrata, vaga de Deus, é o Big Boss lá em cima lançando o raio. Quem é esse? Quem é esse? É Zeus. Muito mais do que a figura bíblica, não é disparado. Isso só para dizer que enquanto a gente subestima os mitos nos dominam. Eu sempre falo, você não conhece o mito, mas o mito te conhece.